Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sharon aqui mais uma vez para a nossa aulinha de valores, né? Pegue o livrinho de vocês, o de mãos dadas, ok? E nós vamos falar nada mais, nada menos do que do nosso Deus maravilhoso, né? Vamos ver a questão das religiões, por que existem tantas religiões no mundo, para que elas servem, como é que elas se ajudam ou se não se ajudam, enfim. E aí nossa agenda, vem os conteúdos que está lá na unidade 4, que vai falar sobre os caminhos de Deus. E aí vem os capítulos, o 13 e o 14. O 13 ele diz, por que existem tantas religiões? A gente vai fazer alguns questionamentos aqui, você pode fazer os questionamentos aí, com a mamãe e o papai, se você não tiver entendido. Ou se tiver alguma coisa que a tia não falou, que você tenha essa dúvida. Porque eu sei que criança tem muitas dúvidas e fazem muitas perguntas. E no capítulo 14 vai perguntar onde é que está Deus, onde está Deus? Que está lá na página 89. E as nossas questões, né, para casa, nossas páginas para casa, da 86 a 89, 92 a 95, do livro de vocês de valores de mãos dadas. E aí nós vamos falar, né, um pouco sobre os caminhos de Deus. E aí eu venho com o Salmo 86, 11, onde ele diz, Senhor, mostra-me o teu caminho e eu o seguirei. Ou seja, os caminhos de Deus são sempre os mais perfeitos, gente. Apesar de nós termos várias religiões, mas o que eles têm em comum? O Deus, né? Que o Deus ele é o único, ele é o de todos. Claro que cada religião, ele às vezes é chamado de um nome diferente, mas que no final das contas é Deus. Ele que é o criador de tudo, né? De tudo que nós vemos. E aí quando ele fala aqui sobre os caminhos de Deus, ele fala o quê? Que se você segui-lo, né? Você vai estar, ó, maravilhosamente bem. Como ele diz aqui, mostra-me o teu caminho e eu seguirei. E aí ele vem com o questionamento, por que, gente, que existem tantas religiões? Qual é a sua religião? O que ela prega? O que ela diz? O que ela, como é que eu posso dizer? O que ela segue? Aqui eu trouxe algumas, né? Tem aqui a católica, tem a sinagoga judaica, ou seja, são várias religiões em que eles pregam costumes, modos diferentes. Eles são pessoas que, cada religião tem a sua forma, né, de pregar, de falar com os outros, mas o que nós temos que ter, independentemente de qualquer religião da gente? Nós temos que ter respeito pela religião dos outros. Não é porque eu tenho uma religião e você tem outra que a minha é melhor que a sua, não. É onde entra o quê? A tolerância. O que é a tolerância? Vocês lembram que nós falamos? É o respeito que você tem com o outro, independentemente da situação. É onde você pergunta primeiro. Onde você observa, onde você não toma uma atitude precipitada. Porque tem pessoas que é chamada de fanáticas. O que é o fanatismo? É quando você defende com unhas e dentes qualquer coisa que seja. No caso aqui nós estamos falando da religião. Tem as pessoas que são fanáticas nas religiões. Porque acham que a dela é que é a perfeita, é a única. A gente já encontra pessoas assim. Mas está correto? Não. Eu acredito que você tem que respeitar a religião de cada um. Eu, por exemplo, eu sou católica, mas eu sou católica porque eu fui batizada numa igreja católica. Mas eu pouco frequento a igreja católica. Eu frequento até mais a evangélica do que a católica. Mas quando as pessoas perguntam, Aline, qual é a tua religião? Eu digo católico, né? Catolicismo. Acho que é assim que a gente chama. Por quê? Porque eu fui batizada lá. Mas eu me identifico muito com a igreja evangélica, mas eu não sou evangélica. Não vou dizer que não sou crente, porque crente é quem crê em Deus, e isso eu creio bastante. Eu não sou evangélica, mas eu me identifico mais com a igreja evangélica do que com a igreja católica. Eu não estou aqui defendendo religião, tá, gente? A gente está falando dos tipos de religião, o que elas pregam. E aí o que a gente pode observar? Que cada uma dessas religiões, elas agem de formas diferentes. Né? Por exemplo, na igreja católica nós temos o quê? Padre. Nós temos um padre. Esse padre aqui, ele não pode casar, né? Não pode construir uma família, porque a família dele é o quê? É a igreja que é chamada. Já na igreja dos evangélicos, nós temos os pastores.
Já o pastor, ele pode se casar, ele pode construir a família dele. Então, observe a diferença de um para o outro. Na Igreja Católica, eles têm a adoração de santos, né? Eles têm a adoração de santos. Já na Igreja Evangélica, não. Ah, tia, então está errado, a gente não deve adorar a gente, é aquela história. A gente tem que respeitar. Eu não estou aqui para defender a religião de um ou a religião de outro. Eu estou aqui só para mostrar alguns tipos. E por que existem tantas religiões? Porque são pessoas que têm hábitos diferentes, são pessoas que pregam de forma diferente, são pessoas que têm visões diferentes. Mas o que é que tem em comum? Que tem que ter em comum a questão do respeito. Olha outra aí, ó, o muçulmano, até a forma de se vestir, gente, de uma religião para outra também é diferente. Olha o muçulmano aí, olha a quantidade de pessoas. E os muçulmanos, geralmente, eles andam todos vestidos praticamente dos pés à cabeça. Está errado? Não. É a forma de vida deles, é a forma de religião deles. Nós temos aqui o islamismo. Olha como é que eles se vestem. Tem as vestimentas também, como eu já falei para vocês, né? Tem a questão da adoração, tem os deuses dele, tem umas religiões que adoram deuses. Tem religiões que não, que para ele Deus é o único, que nós sabemos que realmente é a verdade, né? Mas tem pessoas que adoram Deus, tem pessoas que fazem promessas para santos. Mas é porque elas acreditam nisso. Então, a religião é mais isso, é no que você acredita, é no que você prega. Você só tem que saber respeitar a opinião do outro. Não é você tentar impor sua religião para o outro, ou achar que a sua é melhor do que a dela. Ou dizer assim, mas o que está certo é esse. Não há a religião certa, gente. Há no crer, no ter fé. Não é isso? E aí nós temos a igreja evangélica também, que é uma outra forma de religião. Né, os evangélicos, que também pregam de forma diferente. Até dentro das igrejas evangélicas, gente, tem o seu formato diferente, porque tem aqueles evangélicos, por exemplo, que em relação à vestimenta, tem os evangélicos que só andam de saia, tem aqueles lá das igrejas evangélicas que tudo bem, pode usar uma calça. Não é isso? Então, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, eles têm os seus costumes diferentes também. Tem aqueles testemunhas de Jeová, né, que vai lá bater de porta em porta na casa, que ele já tem um outro pensamento, que eles também são evangélicos, mas a igreja deles são outra, que no caso Testemunho de Jeová, ele já tem outros pensamentos, que eu não posso muito adentrar, gente, porque aí fica parecendo que eu estou, como é que se diz, defendendo uma ou não, ou então criticando uma ou não. Então, eu não estou aqui para isso, tá bom? Só para falar em relação à quantidade de religiões que nós temos. E para que serve? Por que temos? E aí cabe a nós escolhermos a que a gente quer seguir. Como eu falei para vocês, sou católica, mas eu me identifico muito com a igreja evangélica, independentemente se é uma universal, se é uma de sétimo dia, se é uma testemunha de Jeová, enfim. Mas a igreja evangélica eu me identifico mais do que a católica. Não estou defendendo. Também não vou dizer que católico é errado e os evangélicos que são certos. Não. Como foi dito, cada um tem a sua religião e crê no que quer crer. Não há o certo e o errado. Há o que você foi ensinado. E aí cabe a você escolher se é aquilo ali. Às vezes as pessoas são criadas dentro da igreja. Né? O pai e a mãe são evangélicos, aí leva o filho também para a igreja evangélica, e aí quando o filho cresce, não quer seguir aquilo ali. Quer ter outra religião, né? Ou então até mesmo quer seguir o catolicismo. Tem isso também. Está errado? Não, não é porque meu pai e minha mãe são de uma igreja, aliás, são de uma religião, que eu vou ser igual a eles. Mas, claro, tem religiões aqui, gente, que é do local. Que as pessoas têm que seguir, que são obrigadas a seguir. Outras não. E aí ele diz aqui, ó, existem muitas religiões no mundo. Você sabe por quê? Nós acabamos de questionar isso aí, nós acabamos de falar. Porque cada um segue o que quer e o que acha conveniente para si. E, mais uma vez, não existe o certo e não existe o errado na questão da religião. É o que você acredita. E outra, falei também do fanatismo. É não você querer defender. Claro, se você quiser defender, você pode defender a sua religião, mas não desmerecendo a religião do outro. Para achar que a sua é melhor. E achar que a do colega
daquele lá é pior. E tentar trazer ele para a sua, a força. Se a pessoa se identifica na outra, ok, é respeito, é empatia, é tolerância. Como viviam os primeiros cristãos? Será que naquela época tinha tanta religião assim ou era uma só? E aí, eles se ajudavam, gente, levavam a palavra, né? E se ajudavam não só na questão da palavra de Deus, mas se ajudavam no sentido de moradia, no sentido de comida também. Levava, sim, a palavra de Deus e era como se fosse uma só. Não é isso? Os primeiros cristãos era como se fosse uma religião só naquela época. Hoje é que nós vemos essa diferença em várias partes do mundo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Várias religiões diferentes, várias pessoas que acreditam em coisas diferentes. Mas antigamente era como se fosse uma só, que valia para todos. E eles ajudavam uns aos outros. Não sei dizer se isso era melhor ou se era pior. Né? Como eu falei, não vou fazer questão de defesa. Mas eu acho que tudo quando você ajuda os outros, né, é sempre o melhor. E aí ele vai dizer assim, ó, com base no conhecimento que já adquiriu, o que você concluiu? Aqui a tia vai deixar duas alternativas e vocês vão pensar. Olha só. As religiões até hoje, né, no dia de hoje, conseguiram que as pessoas respeitem e amem umas às outras? Será? Ou as religiões conseguiram isso só em parte? Ou seja, que as pessoas respeitassem umas às outras. E aí? Aqui é uma opinião sua. Na minha opinião, eu acho que as religiões só conseguiram essa questão aqui de respeito em parte. Porque a gente sabe que ainda tem aquelas pessoas que defendem demais a sua religião. E acha que a do outro é a errada. Isso ainda existe, gente. Apesar de a gente saber que tem que haver a empatia, a tolerância, né? O se pôr mesmo no lugar do outro, mas tem muitas pessoas que defendem muito e acham que a sua é melhor. Então, na minha opinião, as religiões só conseguiram essa questão de respeito e amar as outras religiões só em parte. Ele não é absoluto. Não é todo mundo que tem esse respeito, não. Mas é errado, tem que respeitar sim. Ninguém é obrigado a ter a religião do outro, se não quiser, claro, né? Agora vamos lá, olha só o questionamento. Onde está Deus? Falamos de religiões e deixei bem claro que Deus vai estar em todas elas. Às vezes recebe só um outro nome, mas ele é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, como eu falei. E aí, onde é que ele está? Olha só, Deus está em toda parte, em tudo o que você vê ao seu redor, até o que você fala, os seus pensamentos, ele está lá, basta você crer. E aqui eu trouxe algumas imagens, ó. Ele está na nossa alegria, ele está, no ajudar o outro, que faz parte, né? Ele está onde mais? Está na nossa Bíblia, que é o livro sagrado. E no Alcorão, que também é o livro sagrado, só que lá do islamismo, né? Então, assim, gente, quando a gente faz esse questionamento, a gente é só olhar ao nosso redor. E aí não é pensar que só procurar, na verdade, Deus só pela questão de que está ruim. Não. Mesmo que esteja bom também, a gente pode agradecer. Ou pelo dia que amanheceu, por você estar vivo mais um dia. Quando termina o dia, agradecer pelo dia. Mesmo que naquele dia você tenha passado por alguma situação complicada, mas a gente agradece, porque no final deu tudo certo. E mesmo que naquele momento não dê, Deus vai agir, Deus vai trabalhar e Ele vai te mostrar que ali é um aprendizado para você. Que tudo, gente, a gente tem que olhar pelo lado positivo. Mesmo que a gente ache que aquilo ali não vai dar certo. Não é isso? Ou que a gente ache que Deus... Tem pessoas que dizem assim, então Deus me abandonou. Não, Deus não abandona ninguém. Se você crê, se você acredita, meus amores, Ele vai estar sempre lá. E mesmo quando você não acredita, Ele continua lá também. Basta o quê? Você crer, você ter fé. Quando a gente viu a questão das religiões, como eu falei, Deus está em todas elas. E Ele não está lá para julgar ninguém. Apesar de que só Ele pode julgar todo mundo. Como eu disse, não existe o pecado pequeno ou o pecado grande. Existe o pecado. Não é que por exemplo, eu cometi isso, mas o fulaninho ali cometeu outro e foi maior o pecado dele. Não existe isso. Não existe o pecado do outro que foi maior que o meu. Existe o erro.
E santo mesmo só Deus, só Ele. Nós somos pecadores mesmo, somos sujeitos a falhas, né? Não somos perfeitos. E aqui, ó, Deus está aqui, tem a sua palavra. Tem pessoas que não entendem, né? As escrituras, não entendem o que diz em si, as palavras que tem na Bíblia. Eu, particularmente, tem passagens da Bíblia que eu não entendo, mas se a pessoa que é conhecedora mesmo me explicar, eu entendo o que quer dizer. E aqui tem muitos ensinamentos, gente. Por isso que ela é tão importante. E ali, para o islamismo, que é a Bíblia deles, né? Vamos dizer assim. Do islamismo, que também vai falar do Deus dele. E onde mais Deus está? Olha só. Na natureza. Olha que coisa linda. Deus está aqui também. Olha, aqui no movimento aí dos animais, no caso, as borboletas, né? Na natureza. Por isso que eu disse que ele está em toda parte. É só você procurar. E aí, olha só o que ele diz aqui. Só quem ama descobre Deus. Porque Deus é amor. Está no 1 João 4:8. E o que quer dizer isso aí, gente? Quando a gente diz que só quem ama descobre Deus porque Deus é amor. O que a gente pode entender sobre essa frase? A tia trouxe dois porquês, vamos dizer assim. E você vai dizer qual dos dois realmente é o verdadeiro. Ele diz aqui que só as igrejas cristãs descobrem Deus. Nós vimos o quê? Que as religiões, Deus está em todas elas, não foi isso que eu disse? Então, será que só os cristãos descobrem Deus? Só eles que amam? Ou todas as religiões encontram Deus, desde que ensine o quê? Seus fiéis a amar. E aí? É só os cristãos ou todas as religiões? Todas as religiões, né, meus amores, encontram Deus. Desde que o quê? Que você ensine quem está lá a o quê? A amar. Tem pessoas que se escondem atrás de sua religião, atrás da sua igreja, mas atrás da igreja no sentido da religião. Acha o quê? Ah, eu sou evangélico, por exemplo, então eu sou perfeito. Ah, sou católico, sou perfeito. Não, não há perfeição. Perfeito só Deus. Ele é a única perfeição. E não se achar melhor do que os outros, gente. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu acredito que deu para esclarecer bem, como eu disse mesmo. Eu não ia defender a religião de ninguém. Nós iríamos falar das religiões. Ia falar que Deus está em tudo. Em tudo que você vê, Deus está ali. Então é só buscar. E colocar Ele como centro da sua vida. Porque aí tudo flui bem, tá, gente? E ter muita fé, porque sempre dias melhores virão. E nossa atividade para casa, da 86 até a 89, da 92 a 95, do livrozinho de valores, de mãos dadas. Então, obrigado por mais uma aula, tá, gente? Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.